Boa tarde, meus queridos. Sou o professor Edson, professor de Direito Civil e Processo Civil. E hoje gostaria de estudar com vocês um pouquinho a respeito do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto esse que está embasado pela nossa Constituição Federal, que está embasado também pela nossa lei civilista. E precisamos entender a importância de conhecermos essa legislação para que possamos instruir pais e mães, instruir aqueles que estão com a guarda fática pretendendo a guarda jurídica, aqueles que realmente têm a guarda provisória na obtenção da guarda definitiva de uma criança e de um adolescente, como também no todo processo de adoção. O artigo 1 ele trata a respeito de um princípio norteador, um princípio que é o alicerce, um princípio que é o fundamento dessa lei, que é o que? A proteção integral das crianças e dos adolescentes. Meu querido aluno de Direito, para que você possa entender, essa lei veio para dar esta integralização de proteção às nossas crianças e os nossos adolescentes. Já no artigo 1º já trata a respeito disso. Então, essas crianças elas precisam ter uma prioridade, como um outro princípio a ser considerado, porque elas estão em mudanças físicas e psicológicas rápidas, porque estão crescendo e estão se desenvolvendo. Isso é muito importante, a proteção da criança e do adolescente. E outro princípio que deve ser considerado dentro desse estatuto é o melhor interesse dessas crianças e dos adolescentes deve ser respeitado. O melhor interesse delas deve ser respeitado. E muitas vezes não é respeitado, mas a lei, pelo poder da lei, pelo poder legiferante, elas têm que ter prioridade na sua vida, nesse trânsito até os 18 anos, como também o melhor interesse delas deve ser respeitado. E muitas vezes os pais se preocupam com os interesses entre si, e esquece que a criança tem a sua prioridade com embasamento legal, pelo ditame da lei 8069/90. Crianças e adolescentes, elas precisam crescer normalmente, é a preocupação primordial, que elas cresçam aonde? No seio da família natural. E, infelizmente, por circunstâncias adversas que veremos ao longo desse estudo, nem sempre elas ficam no seio da família natural. Por quê? Porque os pais vivem drogados, porque os pais vivem em situação de rua, porque infelizmente, hipoteticamente, num caso figurativo, houve um acidente e os pais vieram a falecer. A prioridade que elas cresçam no seio da família biológica, que é constituída, que é também considerada legalmente como família natural. Excepcionalmente em família substituta, que veremos logo mais. A respeito da faixa etária, pois bem, considerado como criança é até os 12 anos de idade. 1, 2, 3, até os 12 anos de idade, o ECA considera ser criança. E dessa faixa de 12 anos até os 18 é considerada como quê? Como adolescente. Então, a partir de 12 anos, ela será considerada a opinião do adolescente em relação à adoção. Então, se essa criança está inscrita, está no processo, na lista de adoção, quando houver um interessado, casado ou não, que pode ser uma pessoa solteira, interessar-se por alguém na faixa de 12 aos 18 anos, deve, no processo de adoção, ser considerado o interesse desse adolescente. Ficou bem claro? Então, dos 0 a 12 anos, criança, dos 12 aos 18, adolescente, e nessa faixa de adolescência, nós sabemos que até os 12 anos é absolutamente incapaz. Aí já vem o período de adolescência, que é aquela responsabilidade dos pais de maneira a assistir o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, porque ela já tem
um grau de intelectualidade interessante que merece ser respeitado no processo de adoção. Outro detalhe, como estamos aqui no artigo 2 desta lei, falando a respeito de idade, de período, de faixa etária, o adotante, aquele que tem intenção em adotar, ele tem que ser 16 anos mais velho do que o adotando, está em processo. Tem que ser 16 anos mais velho. Se assim não for, ele não conseguirá o seu objetivo de adotar aquela criança ou aquele adolescente. Está bem claro para vocês? Prestaram atenção? Pois bem, temos outros artigos, que é o artigo 4 da própria lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 15º, artigo 18º, artigo 22, artigo 54, artigo 71 desse ditame da lei, desse diploma legal, que fala a respeito de deveres e direitos em relação ao interesse e proteção integral da criança. Quais são esses deveres e direitos? Esses deveres e direitos está relacionado ao dever que a família natural tem. A família substituta, se assim acontecer, de quê? De zelar pela criança no seu processo intelectual, físico e mental de desenvolvimento. Mas é só a família que tem essa responsabilidade, professor Edson? Não. Nós temos então aqui o poder público com as suas políticas educacionais, sua política de saúde, para que possa a família ter também, ao lado do governo, possibilidades de que, professor Edson? Que as famílias possam, aliadas às políticas de governo, por exemplo, o governo, ele então institui, ele cria naquele bairro uma escola de ensino fundamental. O governo então, ele tem a obrigação de voltar-se em políticas educacionais para o desenvolvimento intelectual das crianças. O governo cria o SENAI, que é o que? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para uma formação técnica daquele adolescente. O governo tem a responsabilidade de políticas de moradia, para que a família, na sua constituição, possa ter aonde morar, um teto para conviver, um teto para se proteger. O governo tem a responsabilidade de proporcionar lazer, como campos de futebol, como pistas de skate, como situações, campeonatos, corridas, incentivos e olimpíadas escolares, para que a criança desenvolva o esporte e, quizás, possa então levar isso a nível de profissionalização. O que acontece? Existe então um triângulo onde temos em cima a prioridade integral da criança e seu interesse. De um lado, no vértice desse triângulo, nós temos a família e nós temos o governo, o Estado, a federação, os entes políticos, para que juntos possam fazer dessa sociedade cidadãos melhores. Amém? Entendeu? Tá bem claro? Certo? Pois bem, e quando nós estudamos a respeito de tudo isso, nós sabemos, quando nós falamos de proteção integral, nós temos aquelas famílias que realmente, infelizmente, por situações supervenientes ou situações difíceis até de entender, ou por consequências sociais, acabam maltratando as crianças e os adolescentes. Mas nós temos no artigo 13 da mesma lei, que é o ECA, nós temos no artigo 18, parte A, como 70 parte A da mesma lei, embasada, acumulada com o artigo 136 do Código Penal, que trata de casos de suspeita e confirmação de que? De maus tratos à criança e ao adolescente. Estamos cansados de ver a respeito de pedofilia. Estamos cansados de ouvir nos noticiários televisivos a respeito de pais que batem excessivamente nas nossas crianças e nos adolescentes. Nós já cansamos de ver nos faróis de trânsitos alguns pais que usam da criança para sensibilizar no farol os motoristas a darem esmolas, e aí consequentemente esses pais
usufruírem desses dinheiros para fins diversos, quizás para sustento de drogas e o vício do alcoolismo. Então, a lei ela tem uma preocupação em relação a casos de suspeita e confirmação de maus tratos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E isso tem uma preocupação no sentido de oferecer a esses pais estudos, cursos, tratamento psicológico, psiquiátrico, porque o interesse maior é que essa lei faça com que esses pais retomem a sua condição de cidadania, de estrutura psicológica, de estrutura profissional, de estrutura paternal e maternal, para que possa realmente exercer o seu dever, a sua responsabilidade de continuar dando o que? O zelo e a proteção que os seus filhos merecem. Então, o castigo físico, o castigo cruel, degradante, maus tratos, isso realmente pode fazer com que aquele pai, aquela mãe, possa até perder o poder de família. É muito interessante. E nós veremos isso nos artigos posteriores. E nós temos nesse intermédio o Conselho Tutelar, que ele tem responsabilidade em fazer com que essa Lei 8069/90 seja respeitada. E é esse conselho que, uma vez acionado, que em outras situações pode ser acionado, por exemplo, a Delegacia da Infância e Juventude, uma delegacia específica para proteger as crianças e os adolescentes, para que esse conselho, junto com essa delegacia, enfim, o conselho por autonomia própria, possa ver cada caso e estar aplicando ali o necessário para que aquela família se corrija e volte a ter consciência da responsabilidade de ter colocado uma criança, de ter colocado um adolescente no mundo. E o Conselho Tutelar, ele é um órgão muito importante, estabelecidos em todos os municípios, para estar ali cuidando, para estar ali sendo interveniente em situações que causem maus tratos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Pois bem, aí se nós viajarmos no artigo 13 desse diploma legal do ECA, no parágrafo 1º tem algo interessante. Você sabe que tem mães já gestantes, né, que estão ali no seu ventre, no processo de quê? De gestação de uma criança. Elas, por situações adversas, elas podem exercer a manifestação de interesse e entregar esse filho que irá nascer para a adoção. Olha só, estamos aqui falando agora de adoção, no momento devido ao artigo 13, parágrafo 1º. Então, quando elas se dirigirem, forem encaminhadas à justiça, né, da infância e da juventude regional, do fórum regional, é muito importante não impedir. É claro que lá terá uma equipe de profissionais, uma equipe interdisciplinar, que estará conversando com essa mãe para saber quais os motivos da pretensão futura de, ao nascer a criança, entregá-la para fins de adoção. Às vezes, infelizmente, essa mãe, ela vive como dependente química nas ruas. Ela já não tem mais e nem sabe quem são seus pais. E, ocasionalmente, por situações adversas, engravidou-se. E ela sabe que não poderá nas ruas, sem um teto, sem uma profissão, sem uma moradia, ela não poderá criar aquela criança. Então, ela pode, por lei, embasada no artigo 13, parágrafo 1º, entregar à justiça da infância e da juventude essa criança. E algo interessante, os órgãos que recepcionarão essa mãe com essa intenção, que documentará essa intenção, que dará então respaldo psicológico a essa mãe e todas as instruções a respeito disso, que ela, por exemplo, que ela no futuro, uma vez a sua criança adotada, ela perderá o poder de família em relação a esta. Enfim,
ela não pode sofrer por nenhum dos órgãos interdisciplinares ali daquele fórum que está recepcionando aquela intenção, fazer com que aquela mãe seja constrangida. Ou seja, alguém que ali fale, mas você é irresponsável, mãe. Como é que você então engravidou? Você não sabia das suas responsabilidades? Agora você vem sem mais sem menos e entrega esta criança assim que nascer? Isso, o ECA protege a integridade desta gestante. Ela diz que não pode sofrer constrangimento. Ela estará então dirigindo-se ao órgão competente, será muito bem recepcionada e estará ali registrando a sua vontade e seu interesse. O ECA proíbe todo e qualquer tipo de constrangimento. Certo, meu aluno? Certo, meu futuro advogado? Lembre-se disso. Pois bem, o artigo 19 dessa lei, ele fala a respeito de quê? Ele fala a respeito do direito de ser criado na família natural e, excepcionalmente, em família substituta. É claro, a prioridade é que a criança, ela, pelos genes, ela nasceu como? Ela nasceu do vínculo de uma família. E nada mais do que correto que ela continue a desenvolver-se, a crescer, a sair do estágio de criança para adolescente, aonde? Na família em que ela nasceu. Mas, por circunstâncias outras, isso nem sempre acontece. De repente, um acidente, onde morreu o pai e a mãe, ali naquele instante. Então essa criança já não estará no seio da sua família biológica, que é chamada também de família natural. Mas ela então estará sendo criada pelos seus tios, que são os parentes. E se assim não tem, por alguma família substituta. Mas o ECA prioriza, e com base nos ditames da lei, a autoridade judicial no trato da infância e da juventude, que é o juiz, ele trabalha iminentemente para que aquela criança seja restituída, ou seja, então, voltada a viver no seio da sua família natural, no seio da sua família biológica e, excepcionalmente, em família substituta. Quando não tiver nenhum jeito mais de recuperar aquele casal, nenhum jeito mais, porque morreu aqueles familiares, o juiz então não tem outra opção, aconselhado por laudos do seu departamento, dos seus auxiliares, do seu grupo de técnicos na área de psicologia, de serviço social e outras ciências mais, com esses laudos embasadores, aí sim, não havendo possibilidade, excepcionalmente passará então a família substituta. Ok? Pois bem, no mesmo artigo 19, parágrafo 1º, nós temos então os programas de acolhimento familiar ou institucional. Porque há necessidade de programas feitos pelos os órgãos estatais para que acolha essas famílias com dificuldades em criar seus filhos, que dê suporte psicológico a essas famílias, quizás material a essas famílias, para que elas possam retomar a sua responsabilidade e dever de criar suas crianças e dos seus adolescentes. Como também nós temos as ONGs, que são organizações não governamentais. Nós temos as casas de acolhimento, que estão ali tuteladas, supervisionadas pelo Ministério Público, pelos órgãos do Judiciário, para que possam realmente cuidar dessas crianças que são relacionadas e inscritas em listas de adoção, para que elas possam realmente viver bem, estar ali se constituindo, mesmo longe da família natural, para que elas possam ao menos ter um pouco de dignidade e formação intelectual e material para subsistirem nesse mundo tão tempestuoso. Então, é feito o que? Pelo juiz, enquanto essas crianças estão nessas casas de acolhimento, o juiz tem a preocupação de reavaliar semestralmente a condição de quê? A condição dos pais. Como é que os pais estão se desenvolvendo naqueles cursos de desenvolvimento familiar,
de maturidade paternal. O juiz, então, ele busca, através da sua equipe interprofissional e multidisciplinar, laudos para saber se realmente aquela criança que, no passado, por uma situação, mediante passar por conselho tutelar, talvez por uma delegacia da infância e juventude, levou aquela criança para uma proteção, para uma tutela, a uma casa de acolhimento, o juiz, ele quer que a sua equipe faça os seus esforços para que essa criança possa voltar ao seio da sua família natural. Então, a preferência do juiz é sempre a família natural, meu querido aluno de direito. Entenda isso. E ele não mede esforços para que a criança volte para a família natural. Uma vez que os pais estejam vivos, ele luta para que esses pais se restabeleçam. Aquela mãe, como nós vimos em artigo anterior, que voluntariamente dirigiu-se à comarca regional em juízo para entregar a sua criança, que essa mãe possa restabelecer a sua condição de poder, em tempo oportuno, de reaver aquela criança para o seu colo, para a proteção familiar. Então, o juiz, no artigo 19 desse diploma legal, parágrafo 3º, ele trabalha seriamente e se preocupa seriamente em dar a prioridade, porque o maior interesse da criança, como princípio desta lei, seria o quê? Que ela nasça, cresça e se desenvolva no seio da sua família, da qual ele foi gerado, certo? Pois bem, o artigo número 20, ele fala de uma diferenciação. Existe diferença entre filhos adotivos, depois do processo constituído com sentença transitada e julgada, e filhos naturais, que são os legítimos biológicos. Enfim, uma vez transitado e julgado o processo de adoção, finalizado esse trâmite processual, os filhos adotivos terão os mesmos direitos dos filhos legítimos. Ponto final. Não são filhos bastardos. Terão os mesmos direitos como se fossem filhos legítimos. Isso nos ajuda bastante no embasamento de ação, em petição de inventário. Porque vocês, na lida de vocês, ao estarem ali advogando dentro do direito sucessório, vocês verão situações que herdeiros dirão que aquele irmão não tem direito aos bens do decúgio. E na verdade, terá sim. Além do Código Civil, que dá embasamento a esse direito, além da Constituição Federal, a nossa Carta Maior, que dá embasamento a esse direito, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, meu querido aluno de direito e futuro advogado, no seu artigo 20, deixa claro que os filhos adotivos terão os mesmos direitos dos filhos naturais. Escreva isso, é muito importante, ok? O artigo 21, ele trata a respeito de um poder. Quando nasce uma criança, essa criança confere aos pais um poder chamado poder de família. Esse poder será exercido de que maneira? Igualmente pelos pais. O poder de família será exercido, meu querido aluno de direito, igualmente por ambos os pais. Às vezes, num processo de divórcio, quando a guarda for compartilhada, quando a guarda for unilateral, não importa, o poder de família será exercido pelos dois. Muitas situações vocês vão ver na lida do dia a dia de vocês como operadores do direito, como advogados, que terão pai ou mãe que obtiveram na justiça uma liminar conferindo a guarda provisória. Ou, ao curso do processo, depois da sentença, a guarda definitiva. São guardiões constituídos juridicamente pela justiça. E eles acham que só eles têm o quê? O poder de família. Não, queridos, não. Ele tornou-se um guardião, regularizou-se a visita da outra parte do pai ou da mãe, mas não tirou daquele que não é guardião o poder de família.
Não torna-se exclusivo por ser guardião o poder de família para aquele que conseguiu, em juízo, a guarda definitiva daquela criança, a guarda definitiva daquele adolescente. Pois bem, ela tem a guarda, mas os pais têm, como nós falamos, o direito, a responsabilidade de exercer igualmente o que? O poder de família. Agora, por situações peculiares que o próprio ECA coloca, que veremos a posterior, por exemplo, um crime doloso contra a própria criança, isso poderá, conforme o Código Civil, conforme o Código Penal, ensejar a perda do poder de família. Não significa então, grave bem meu aluno de direito, que uma vez guardião, só ele dispõe e exercita o poder de família. Não. Mesmo ele sendo guardião, o outro que não é guardião também tem o poder de família, e isso ninguém tira dele, e ele poderá exercê-lo conjuntamente, igualmente, conforme o artigo 21, com a sua ex-esposa. Ok? O artigo 23 desse diploma maravilhoso de proteção integral aos nossos adolescentes e crianças, ele fala sobre a carência e a falta de recursos materiais. Enfim, a carência e a falta de recursos materiais, guarde bem, meu querido, ter filho não é algo só para quem tem condições financeiras. Ter filho não é só para uma sociedade classe A, classe B, classe C. Qualquer cidadão, independente da condição econômica e patrimonial, tem direito a ter seus filhos e direito de zelar pelos seus filhos. Então, a carência de recursos materiais não constitui motivo para suspender o poder de família. Não constitui motivos para o quê? Conferir a perda do poder de família. Então, aquele pai e aquela mãe pode ser humilde, morando numa palafita, numa favela, em cima de um rio. Ele não perdeu o poder de família. Aquela família é a família natural. Aquela família é a família biológica daquela criança. E é claro que o governo tem a responsabilidade, através de suas políticas de moradia, suas políticas sociais, dar uma ajuda, na medida do possível, para que aquela família se restabeleça em condições melhores. Mas nem sempre isso acontece, porque nós moramos num país de economia muito flutuante e uma política muito difícil em relação à sociedade, às famílias, à educação, à saúde, o transporte e tudo mais. Ok? Mesmo o artigo 23, parágrafo 2º, fala quando isso é possível, uma condenação para que o pai ou a mãe, ou ambos, percam o poder de família. Não implica a desconstituição do poder de família, exceto por crime doloso com pena de reclusão contra o próprio filho. Então, vamos supor um crime doloso. O que é o doloso? A intenção. Ele sabe da consequência, do risco que ele está correndo de praticar aquela execução, aquele crime contra o próprio filho. Isso é uma condição que levará esse pai ou essa mãe ou ambos a perderem o poder de família. Automaticamente essa criança, automaticamente esse adolescente será encaminhado como medida protetiva, que é a proteção integral que o ECA zela, para casas de acolhimento ou famílias substitutas, porque essa criança não pode ficar sendo então cuidada por alguém que é imputado em crime doloso contra a própria criança. Ok? Aí sim, irá perder o poder de família. E perdendo o poder de família, meu querido aluno de direito, é como se ele pai não fosse. É claro que, biologicamente, no sangue, ele né? Existe ali, dentro de uma questão natural, genealógica, ele é pai. Mas não tem mais poder, não tem mais força, ele não consegue matricular mais aquela criança, ele não consegue mais instruir aquela criança, porque ele perdeu todo o poder de família
por um ato criminoso criado por ele ou por sua esposa. Certo? O artigo 25, parágrafo único dessa mesma lei também, fala a respeito da família natural. Então a família natural nós já falamos, são os pais e os seus parentes e dependentes. Então é chamada então a família extensiva ou ampliada, que são os parentes. Muitas situações ocorre que faleceu o pai, oportunamente, circunstancialmente faleceu a mãe, então os tios ficam com a guarda de fato daquela criança e depois procuram judicialmente, através de uma ação de regulamentação ou regularização de guarda, eles então tratam do que? De judicialmente terem a guarda daquela criança, para que possam então matricular aquela criança, autorizar cirurgias importantes em relação àquela criança. Mas a família natural é a biológica, certo? A família natural é aonde a criança nasceu, seus pais biológicos, certo? E por extensão, a família por extensão é a família ampliada, que é os parentes. E quando nós falamos em regulamentação de visitas, é muito importante, porque uma criança, quando é buscada para visita na casa da genitora, uma vez separados, essa criança não está participando de uma visita apenas para com o pai. Ela está então indo na casa do pai, ela está então indo na casa dos avós, indo na casa dos tios, brincando com seus primos. Ela está desfrutando da família, né, que ali seja por parte do pai, e a extensão da família, que são os parentes. É muito importante para que ela cresça, não só na família constituída pelo pai, mas dali do pai pelos avós e tios, como também da parte da mãe. A criança tem que envolver-se e crescer no meio dessa família biológica, dessa família natural, como também, meu querido aluno de direito, na família extensiva, que são os parentes. Tios, primos, sobrinhos, namorada que venha a acontecer, enfim, ela está no convívio de uma família muito importante, muito substancial para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Ok? E eu estarei falando agora, no artigo 28, cumulado com o artigo 165 do ECA, a respeito da colocação em família substituta. Nós deixamos bem claro que a autoridade judicial, com base nessa lei, ela tem a preocupação iminente, prioritária, para que esta criança seja sempre mantida na família natural e protegida pela família por extensão. Mas existem casos que isso não é possível. E o ECA, ele está ali, dentro da sua prescrição legal, do seu direito posto, ele está ali para também tratar a respeito de guarda de criança e de adolescente, a respeito de tutela de criança e de adolescente, e a respeito de adoção